E nós vamos ver que importante que é ter essas informações. Então, por exemplo, eu preciso ter, então, a receita sobre vendas. Então, no mês X, eu vendi 100 mil reais. Perfeito? Tá? Sempre a receita passa a ser o meu padrão ali. Vocês estão vendo os 100% aqui, ó. Então, tudo você com base nessa, vai ser avaliado com base nessa receita. Perfeito? Então, está aqui, 100 mil de receita e que equivale a 100% dos resultados todos que eu vou ver aqui embaixo. Agora, pessoal, é importantíssimo uma coisa. Quando eu falo receita sobre vendas, não é entrada de dinheiro no caixa. É quanto a empresa vendeu e faturou no mês. Ela vendeu, faturou, foi para o cliente. Se vai receber esse dinheiro, não importa no DRE. Foi o total de vendas que ela teve. Pode ser dinheiro, se ela vendeu a prazo, esse dinheiro não vai estar no caixa. Se ela vendeu 30, 60, 100 dias lá para receber, não vai estar no caixa. Tá certo? Ah, então é o valor vendido no mês. Não é o valor que entrou no caixa da empresa. O valor que entrou no caixa é outro documento que avalia isso. É o fluxo de caixa. Né? Ele que trabalha a entrada e saída de dinheiro do caixa na empresa. É a movimentação do dinheiro. Aqui não, o DRE mostra o que eu vendi, né, chamado regime de competência. No mês de competência, ou seja, vamos lá, nós somos mês de julho, né, eu faturei 100 mil reais. Quando eu faço o DRE? Até o ideal é que ele seja feito até o 5º dia útil do mês subsequente, né? Porque eu trato do mês anterior. Então, vamos supor, esse DRE de julho vai estar pronto, tem que estar pronto até no máximo 5 de agosto. Quanto mais cedo ele estiver pronto, melhor. E nós vamos ver por quê. Então, o DRE é o total de volume. Qual é o volume vendido nesse mês da empresa? 100 mil reais. Tá? Então, registro lá. Nesses 6 mil reais, eu tive os seguintes custos de produção. A matéria-prima para fabricar esses 100 mil reais foi 40 mil reais. Então, 40 mil foi a matéria-prima desses 100 mil. Perfeito? Então, vamos lá. A energia elétrica desse mês, para produzir os 100 mil, foi 4 mil reais. Então, vocês viram, a matéria-prima é 40% da receita de 100 mil. Energia elétrica, 4 mil. 4% dos 100 mil. Prêmio produtividade para produção, 2.700, 2,7 da receita. E frete sobre compras, 3.300, 3,3 da receita. O meu total de custo de produção, 50 mil reais. Então, eu vou lá. Matéria-prima que eu gastei para fabricar esses itens que eu vendi por 100 mil. Tá? A energia elétrica que eu gastei para fabricar esses itens, prêmio de produtividade que eu dei para os funcionários que produziram para isso, e o frete sobre compras foi o frete que veio para produzir esses 100 mil. Então, está aqui, custo de produção. Eu vou lá e registro custo variável de vendas. Certo? Olha, esses 100 mil, eu vou ter que pagar 12 mil de imposto de CMS por esses 100 mil vendido, 12%. Eu pago 5% de comissão, aqui deu 5 mil de comissão sobre esses 100, que responde 5%, e tive um frete para entregar esse produto, que é responsabilidade minha, de 3 mil. 3 mil de 100 seria 3%. Um total de custo variável de vendas de 20 mil. Então, para vender esses 100 mil, me custou 20. Para produzir esses 100 mil, me custou 50. Vamos continuar aqui. Aí eu tenho o custo variável total. O custo variável total é a soma do custo variável de produção mais o custo variável de vendas. Então, 2 mais 3. Item 2 mais item 3. 50 mais 20, 70 mil. Então, para quando eu vendo o meu produto, né? Quando eu produzo, vendo esses 100 mil, ali eu gastei 50 mil, vou produzir, 20 mil vou vender, ou seja, eu gastei 70 mil reais. 70 mil reais são os custos do produto. Lembra que o custo fixo é da empresa. O custo do produto são os variáveis, vendas e produção. Né? Aí entra o item 5º aqui. É um item muito interessante, bastante importante para a gestão, que é a margem de contribuição. Vamos lá entender essa margem de contribuição. Eu peguei um produto e vendi, vamos lá, que fosse esse trocador do slide aqui. Eu vendi ele por 100 reais. 50 reais foi o custo para produzir, tá? Matéria-prima, prêmio de produtividade, energia elétrica, frete para trazer os produtos, gastei 50 reais. Para vender, entre imposto, comissão e frete, custou 20 reais. Então, ó, vendi por 100 esse item, gastei 50 para produzir, 20 para vender, me sobrou 30 reais. 30 reais é o chamado margem de contribuição. É quanto esse produto, esse item que eu vendi, contribui para que eu pague o custo fixo da empresa e gere lucro para mim. Então, essa é a contribuição que o meu produto está dando. Tá certo? Então, esse conjunto de produtos vendidos aqui tem uma contribuição
tá? De 30 mil. Então, vai sobrar 30 mil desse produto para pagar o custo fixo e remunerar o capital. E a margem de contribuição é importante. Você veja, olha porque eu gosto muito desse relatório. Você faz isso mês a mês. Você vai ter um histórico de DRE, certo? E os números começam a fixar na sua... Você, como gestor, fixar ele na sua mente, né? Você vai ver que sempre está acontecendo lá, olha, geralmente meu custo de vendas vai se repetindo em torno de 50%. Meu custo de produção 50%, custo de vendas 20%. Esses números, esses índices começam a fazer parte do teu dia a dia, você começa a ter uma avaliação do que é esse produto. Por exemplo, se a margem de custo, a margem de contribuição aqui, que é a diferença dos dois, você vem em média de 30%, o mês caiu para 28%, ou você deu desconto no preço, ou você teve um custo maior para produzir, ou teve um custo maior para vender. Certo? Você vai avaliar isso. Bom, minha margem de contribuição em média é 30%. Um mês é 30%, 31%, 38%, de repente 25%. Opa, o que aconteceu? Ou eu dei um desconto um desconto que causou esse impacto na minha contribuição, ou os custos variáveis ou fixos de vendas ou produção aumentaram e eu não repassei para o produto, né? Porque senão ele não aparecia aqui, fez com que essa margem de contribuição caísse. Então, esses números começam a bater na cabeça da gente, né? A gente começa a ter essa visão deles. Você fazendo todo mês, você faz um comparativo todo mês. Então, além de servir para cálculo de custo, ele serve para tomar decisões, feito? E a margem de contribuição do produto ela é muito importante. Aqui é o geral. Aqui é do total de produtos que eu vendi. Então, se eu vendo lá 4 itens, os 4 itens está aqui, a venda dos 4 itens. Isso aqui é a contribuição dos 4 itens. Mas como eu dei o exemplo para vocês, né, eu tinha esse item aqui, esse trocador de slide, falei que ele sobrou R$30, né? Isso é importante eu saber essa contribuição. Vou dar um exemplo prático disso aí para vocês. Quando eu fiz a faculdade nos Estados Unidos, certo? E fui fazer um trabalho, fazer um estágio na Domino's Pizza. Ali a gente fazia de tudo, tá, gente? Ajudava lá no administrativo, ajudava a fazer. Na época não tinha computador, assim. Tinha computador, mas não era igual temos agora, né? Não era popular ainda, era muita coisa feita à mão. Então a gente ajudava a montar pizza, entregar pizza, cuidar do financeiro. Quem entrava lá tinha que fazer de tudo. E a pizzaria era uma cidade pequena, tá? E ele tinha uma queda de vendas, correto? Num horário, por exemplo, a pizzaria abria às 11 horas da noite, 11 horas da manhã e ia até a meia-noite. Tinha uma queda de venda no período da tarde. Acabava o almoço, né? Acabava o horário do almoço, lá 2 horas, 3 horas da tarde, caía a venda quase nada, até quando voltasse a janta de novo. Porém, a loja estava aberta. Quem estava trabalhando lá dentro estava recebendo a parte fixa do salário, né? Tinha toda a estrutura funcionando, energia gastando, ou seja, os custos fixos estavam lá. Não existiam os custos de venda. E os custos fixos precisam ser pagos, né? Então, o que eles fizeram a empresa? O que a gente faz para movimentar essa venda aqui? E contratou lá uma empresa, o grupo contratou uma empresa de consultoria. Esse franqueador aí, esse franqueado tinha 10 lojas, então um grande franqueado, contratou para fazer um trabalho individual para cada empresa. Aí ele chegou, analisou lá e falou, olha, a pergunta dele primeiro, vamos calcular o custo de cada pizza. Qual pizza que mais sai aqui? A pizza que mais gira, tá certo? É a pizza grande, só de queijo, ou a pizza média, só de queijo. Por quanto que é vendida a pizza grande de queijo? R$ 9,90. Por quanto é vendida a pizza pequena de queijo? R$ 7,00. Média de queijo, R$ 7,00. Tá, ok, vamos ver o custo então. Levantou o custo e calculou a margem de contribuição de cada uma dessas pizzas, certo? Aí ele falou, olha, nós vamos trabalhar com a média na promoção, porque a margem de contribuição é muito alta, é muito baixa. Está dando boa margem de contribuição, não vai ter como trabalhar um desconto sobre ela. Mas dá para trabalhar na média. Então ele viu que a margem de contribuição da média era R$ 5,00, $5, tá certo? $5. Então, quando a margem de contribuição se a margem de contribuição for igual aos custos, né? Aqui, ó, se a margem de contribuição aqui fosse igual ao total de custos, não sobrava 30 mil, sobrava zero. Então ele fala, com R$ 5,00, eu zero ali a contabilidade, eu pago os custos fixos da empresa. Né? Ajuda a pagar os custos fixos da empresa. Então, como é que ele fez a promoção? A partir das 5 da tarde, ó, $5 era a margem de contribuição, tá? E $5 ficava 0-0 a pizza, tá? Não ganhava nem perdia, era 0-0. Então ele achou a margem de contribuição, era 5. Com isso, ele pagaria os custos fixos. Então ele falou, olha, então, se eu vender ele por $5, está 0-0. Então nós vamos fazer a seguinte promoção.
Das 5 horas em diante, até às 7, quando voltava o pico da venda, das 5 às 7, a pizza custava o valor que o cliente ligasse. Exemplo, se ele ligou às 5h10, a pizza vai custar $5,10. Se ele ligava às 5 horas, a pizza custava 5 horas para ele. Sempre essa, tá? A média de queijo. Se o cliente ligou às 6h15, custava $6,15. E isso ia até às 7 horas da noite, quando voltava o preço normal, que era $7 a pizza. Olha só, pela margem de contribuição, ele conseguiu fazer uma campanha de marketing. Se ele vendesse a R$4,90, não pagava o custo, não dava equilíbrio. Então, se ele fizesse entre 3 e 5 horas, ele teria prejuízo. Tá certo? Se ele voltasse o horário, né? 3 horas, vamos vender por $3. Não pagava nada. A partir de 5, sim. Então, entre 5 e 7, ele fez uma campanha. E fez uma campanha para vender na hora que o cliente ligasse. Ah, era chuva de venda. Veja só, o critério para fazer a campanha de marketing foi a margem de contribuição do produto. Então, por isso que é importante conhecer a margem de contribuição de cada produto, para ver quanto cada produto contribui para o resultado da tua empresa, paga os custos fixos e te remunera o teu capital. Certo? Então, depois da margem de contribuição, tem o quê? O custo fixo. Tá certo? Então, vamos pensar aqui que nessa empresa tem um custo fixo de R$18 mil. Olhem bem, 30 mil é o que... Ó, peguei o produto, vendi, paguei os custos de produção, paguei os custos de venda, sobrou 30 mil. Com os 30 mil, eu tenho que pagar os 18. Certo? O produto vendido, a margem de contribuição do produto, tem que ser maior que o custo fixo. Se ela for maior que o custo fixo, eu vou ter lucro aqui embaixo, que não sei, acho que está com essa setinha aí, ou você pediu para mim, não voltou, né? Aqui está escrito 18 mil, gente. Eu não consigo, mas aqui está um lucro de 18 mil, tá? 30 menos 18, sobrou 12 mil de lucro.